chegar? Quem é o santo que diz quanto pranto precisa dar para te ver outra vez ao invés de partir e chegar? De partir e chegar, de partir e chegar, mesmo o mar que Deus mandou buscar. De partir e chegar, de partir e chegar, mesmo o mar que Deus mandou buscar. Só queria o nosso amor, oceano sem tempestade pra navegar. Mas a lua mandou maré e a ressaca teimou quebrar. Nosso dique ficou de pé, mas começou a romper quando a vazante chegou, me chamando pra voltar. Levou você. Quem é o santo que diz quanto pranto precisa dar para te ver outra vez ao invés de partir e chegar? Quem é o santo que diz quanto pranto precisa dar para te ver outra vez ao invés de partir? Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1 MHz. AM 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção emissoras, formação de rede, Repórter Nacional. 6h em Brasília. O que acontece? O que está sendo feito agora, no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Olá, boa noite, eu sou Luciano Seixas e você acompanha agora as principais notícias do dia. Joe Biden e Kamala Harris assumem presidência dos Estados Unidos em cerimônia no Capitólio, sob forte esquema de segurança. Em discurso conciliador, Biden afirma que democracia prevaleceu e que será o presidente de todos os americanos. Aqui no Brasil, o Amazonas investiga suposto esquema de desvio de doses da vacina Coronavac. E Ministério da Saúde alerta, todos devem seguir o esquema de imunização dos grupos prioritários. Nós estamos ao vivo no YouTube, Rádio Nacional BR, e também no aplicativo Rádio ZBC para celular. Nos siga ainda pelo Twitter, @Rádio Nacional BR. Hoje é quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Repórter Nacional. A gente abre a edição de hoje falando sobre a cerimônia de posse de Joe Biden e Kamala Harris como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. O evento começou ainda pela manhã em Washington, início da tarde no horário de Brasília, e a comitiva acaba de chegar na Casa Branca. Jéssica Gonçalves conta um pouco mais sobre esse dia tão movimentado e acompanhado pelo mundo inteiro. Jéssica, boa noite. Oi, Luciano, muito boa noite a todos. É isso, Joe Biden é o 46º presidente dos Estados Unidos. Ele tomou posse nesta quarta-feira em uma cerimônia limitada devido à pandemia de Covid-19 e com forte esquema de segurança após o ataque ao Capitólio no início do mês. A chapa democrata, composta por Biden e a vice-presidente Kamala Harris,
obteve os votos de 306 delegados contra 232 de Donald Trump. Com a mão em uma Bíblia que está com a família dele há 128 anos, Joe Biden recitou as 35 palavras do juramento de preservar, proteger e defender a Constituição em uma cerimônia conduzida pelo juiz-chefe da Suprema Corte, John Roberts Jr. O processo foi concluído 11 minutos antes da presidência formalmente mudar de mãos, às 11h49 da manhã, pelo horário de Washington, 1h49 da tarde, no horário de Brasília. Biden chega à presidência com a missão de unificar os Estados Unidos. Em tom conciliador, repetiu em vários momentos que será o presidente de todos os americanos. Em seu discurso, ressaltou os efeitos do novo coronavírus, que provocou a morte de centenas de milhares de americanos e afetou a economia. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do. Seguiremos em frente com velocidade e urgência, porque temos muito a fazer neste inverno de perigos e possibilidades significativas. Muito para reparar, muito para restaurar, muito para curar, muito para construir e muito para ganhar. Poucas pessoas na história de nossa nação foram mais desafiadas ou acharam uma época mais desafiadora ou difícil do que a que estamos vivendo agora. Um vírus que veio neste século para silenciosamente espreitar o país. Custou tantas vidas em um ano quanto os Estados Unidos perderam em toda a Segunda Guerra Mundial. Milhões de empregos foram perdidos, centenas de milhares de negócios fechados. Um clamor por justiça racial há cerca de 400 anos nos move. O sonho de justiça para todos não será mais adiado. Cerca de 1.000 pessoas compareceram ao evento. Na área onde ficariam espectadores e convidados, 200.000 bandeiras americanas foram cravadas nos gramados. Os ex-presidentes americanos Bill Clinton, George Bush e Barack Obama participaram da cerimônia. O ex-vice-presidente Mike Pence também compareceu à transmissão de cargo. Donald Trump não foi à cerimônia de posse. A tradição de transferência não era rompida desde 1869, quando Andrew Johnson não compareceu à posse de Ulysses Grant. A cerimônia teve a apresentação de artistas como Lady Gaga, que cantou o hino nacional americano, e Jennifer Lopez. O reverendo Sylvester Beeman, da cidade de Wilmington, Delaware, deu a bênção final da cerimônia de posse de Joe Biden. Joseph Robinette, conhecido como Joe Biden Jr., nasceu em 20 de novembro de 1942 em Scranton, no estado da Pensilvânia. O democrata é um advogado e político norte-americano e foi vice-presidente de Barack Obama de 2009 a 2017. Aos 78 anos, Biden obteve 81.200.000 votos em uma disputa acirrada, marcada pelo recorde de eleitores e a intensa polarização política. Entre 1973 e 2009, Biden exerceu 6 mandatos consecutivos como senador pelo estado de Delaware. Já a senadora pela Califórnia, Kamala Harris, será a primeira mulher e a primeira pessoa negra a ser vice-presidente dos Estados Unidos. No cargo, ela também vai acumular a posição de presidente do Senado. Nascida em 20 de outubro de 1964, Kamala Devi Harris é formada em artes e em direito. Foi eleita procuradora-geral da Califórnia em 2010, se reelegendo em 2014. Em 2016, foi eleita senadora pela Califórnia. E como você disse, Luciano, neste momento, Biden e Kamala Harris chegaram à Casa Branca e a cerimônia continua por lá. Eu volto com você. Ok, obrigado, Jéssica. O presidente Jair Bolsonaro divulgou uma carta sobre a posse do atual presidente americano, Joe Biden. Quem tem informações é o repórter Vitor Ribeiro. Boa noite, Vitor. Oi, boa noite, Luciano. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro disse em uma rede social que cumprimenta hoje Joe Biden como 46º presidente dos Estados Unidos. Ele ressalta que a relação do Brasil com os Estados Unidos é longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia e das liberdades individuais. Diz que segue empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade das nações e o bem-estar dos cidadãos. Para marcar essa data, então, Bolsonaro enviou uma carta de 3 páginas ao novo presidente dos Estados Unidos, fazendo um histórico da relação do Brasil com os Estados Unidos e falando sobre
por exemplo, do Brasil na OCDE, que depende de uma indicação dos Estados Unidos. A expectativa era que Trump fizesse isso, mas não fez. Então agora Bolsonaro envia essa carta com o histórico da relação entre os dois países e esse pedido ao presidente Joe Biden. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Aqui no Brasil, diante de denúncias de que políticos e parentes estariam furando a fila da vacina contra a Covid-19 no Amazonas, os Ministérios Públicos do Estado, de Contas e do Trabalho, em conjunto com as Defensorias Públicas da União e do Estado do Amazonas, decidiram investigar o suposto desvio de doses na região. Quem fala sobre esse assunto ao vivo com a gente é a repórter Cariane Costa. Alô, Cariane. Alô, Luciano, boa noite ao nosso ouvinte. Olha, nessa primeira etapa, a imunização é destinada somente a profissionais de saúde, idosos que moram em asilos e indígenas aldeados. No entanto, relatos invadiram as redes sociais de que está havendo a aplicação das vacinas em pessoas que não pertencem aos grupos prioritários, né? A polêmica começou após 2 médicas, filhas de um empresário do ramo de educação no Amazonas, tomarem a vacina contra a Covid-19, logo após serem nomeadas para trabalhar na área administrativa de uma unidade básica de saúde na segunda-feira, dia que chegaram as vacinas ao estado. Nas redes sociais, as profissionais afirmam que atuam na linha de frente da unidade batizada com o nome do pai das médicas, que é o dono de uma universidade e das escolas Newton Lins. Pela rede social, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, negou que a prefeitura tenha cometido um ato ilícito e argumentou que começou a vacinação pelas unidades básicas de saúde porque não havia chegado ainda o planejamento estadual para os hospitais da região. O prefeito não especificou se as 2 médicas em questão trabalhavam no atendimento a pacientes, já que foram nomeadas para gerenciar projetos, mas defendeu que elas estavam no plantão. E as médicas que foram imunizadas hoje estavam em serviço, elas estavam no seu plantão. E quando a equipe chegou lá na unidade, elas simplesmente tiraram o jaleco e foram vacinadas. Se encaixam perfeitamente naquilo que preconiza as normas ditadas pelo governo federal. O governo do Amazonas divulgou nota afirmando que apenas distribui as vacinas e que a aplicação é feita pelas prefeituras. A recomendação dos Ministérios Públicos e também das defensorias é que para as secretarias de saúde do estado e do município de Manaus, ao aplicarem essas primeiras doses, priorizem aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade à doença, como por exemplo os profissionais de saúde e idosos, né, que apresentam comorbidades. Luciano. Ok, obrigado, Cariane. Bom, as denúncias de Manaus, na verdade, não foram um caso isolado, né, Cariane? Luciano, não foi só em Manaus. Em Pobal, a 370 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, o prefeito da cidade, Abael de Souza Lacerda, do MDB, foi o primeiro a tomar a vacina da Covid-19, mesmo sem estar no grupo prioritário para receber a dose da Coronavac. O prefeito é médico, tem 66 anos, mas não atua na linha de frente no combate à pandemia. Também no Nordeste, no município de Itabi, em Sergipe, o prefeito Júnior Diamintas, do Partido Democrata, foi o primeiro a receber a vacina. Em Jupi, Pernambuco, os primeiros vacinados foram a secretária de Saúde, Maria Nadir, e o fotógrafo oficial da prefeitura. Os 2 também não fazem parte do grupo prioritário. E em Candiba, no centro-sul baiano, o prefeito Reginaldo Prado, do PSD, foi uma das primeiras pessoas a tomar a vacina contra a Covid, também sem fazer parte do grupo prioritário. E até o fechamento dessa reportagem, não conseguimos contato com as prefeituras citadas. Luciano, segue com você. Ok, obrigado, Cariane. Os estados e municípios têm autonomia para distribuir e aplicar a vacina contra a Covid-19.
Mas o Ministério da Saúde faz um alerta, lembrando que todos devem seguir o esquema de imunização dos grupos prioritários, definidos pelo Plano Nacional de Vacinação. É o que nos conta ao vivo o repórter Vitor Ribeiro. Alô, Vitor. É isso mesmo, Luciano. O Ministério da Saúde destacou que é preciso que prefeituras e governos estaduais respeitem essas orientações. O aviso foi feito por meio de um ofício encaminhado aos Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais e de Secretários Municipais de Saúde. O Ministério da Saúde reforçou que cumprir as regras definidas pela equipe técnica é a única forma de garantir que o país tenha condições de imunizar com 2 doses todas as pessoas previstas neste primeiro ciclo de vacinação. E isso aumenta a eficácia da imunização no controle da pandemia. Como a gente ouviu na reportagem da Caiane, a prioridade é vacinar os profissionais de saúde, indígenas aldeados e pessoas que moram em instituições de longa permanência e que sejam, pessoas com deficiência ou que tenham mais de 60 anos de idade. Os demais grupos vão ser convocados de acordo com a disponibilidade das vacinas. O Brasil tem 6 milhões de doses da Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Na segunda-feira e na terça, o Ministério da Saúde levou as vacinas aos 26 estados e ao Distrito Federal de forma proporcional e igualitária. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada grupo prioritário no total de 2.800.000 pessoas. E a pasta anunciou para hoje o lançamento da campanha publicitária de vacinação. Ela terá como lema Brasil imunizado, somos só uma nação. Será Brasil imunizado, somos uma só nação. E vai reforçar o papel dos cientistas no desenvolvimento das vacinas, a confiança na eficácia da imunização e a esperança de superar logo a pandemia. Também vai orientar que as pessoas usem o aplicativo Conect SUS. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa ferramenta. E ainda vai fazer um apelo para que os brasileiros continuem usando máscara, mantenham o distanciamento social e a higiene mais rigorosa enquanto a vacina não chegar para todos. A campanha terá 4 vídeos para a internet e para a televisão, além de peças de áudio e para mídia impressa também. Luciano. Ok, obrigado, Vitor. E a gente fala agora sobre as negociações dos insumos fabricados na China, que são essenciais para a produção de vacinas aqui no Brasil. Na linha com a gente, a repórter Eliane Gonçalves traz informações direto de São Paulo. Eliane, é com você, boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes. Pois é, Luciano, segundo o governador João Dória, do PSDB, a representação do governo de São Paulo em Pequim, na China, está em contato com as autoridades chinesas para agilizar aí o envio dos novos insumos da vacina Coronavac para o Brasil. Esses insumos são um princípio ativo exigido aí para a produção de novas